Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Rurais. O meu nome é Carolina Ramon e estamos hoje no Museu de Arte Popular Portuguesa, em Pombal. O Conversas Rurais é um projeto financiado pela Comissão Europeia no âmbito dos projetos europeus de solidariedade e é um projeto que vai percorrer Portugal de norte a sul do país para entrevistar jovens locais e convidados sobre temas, os mais variados temas que possam interessar ao mundo rural. E hoje temos um tema muito especial que é o papel do turismo e do desenvolvimento local. Temos hoje connosco três convidados muito especiais e vamos discutir em conjunto qual é que é então o papel do turismo para atrair novos negócios e novos residentes e também como preservar cultura, tradições de um local e de uma comunidade. Venham daí! Olá, eu sou Ana Cunha, venho neste momento da estrutura de missão, trabalho na estrutura de missão para a reconstrução da zona centro do país. Estive muitos anos na Câmara Municipal do Fundão, comecei por coordenar os GTLs e depois tive um serviço, uma divisão que integrava o ordenamento, o planeamento e o ambiente e gosto muito do que faço e estes territórios para mim são aquilo que é o meu universo preferido. Olá, chamo-me Francisco Cordeiro, sou funcionário do município de Pombal, sou licenciado em ecoturismo e mestre em gestão de turismo sustentável. Neste momento estou a gerir um projeto de empreendedorismo local associado ao ecoturismo e ao turismo de natureza, com foco nos territórios rurais, aqui de Pombal até Coimbra. Paralelamente, gosto de fazer atividades ligadas ao mundo rural, todo o tipo de atividades, desde agricultura, workshops na natureza e, bom, o objetivo é desenvolver os territórios rurais em todas as suas valências. Olá, o meu nome é Dora Gomes, sou residente de Pombal e sou doutoranda na área do turismo na Universidade de Aveiro, onde tenho particular interesse nos benefícios que o turismo consegue trazer para a comunidade local e os territórios, especialmente os territórios rurais, e neste sentido faço também parte da equipa da Rural Move. Estamos hoje em Pombal, no Museu de Arte Popular Portuguesa, com três convidados muito especiais, Francisco, a Dora e a Ana. Muito obrigada por estarem presentes e muito obrigada também aos nossos membros da plateia. E como disse, hoje vamos discutir um tema que é muito interessante e também central quando se fala em desenvolvimento rural e quando se fala no interior, que é então o turismo e o desenvolvimento local. Eu vou começar por fazer uma pequena introdução ao tema para quem nos está a ouvir, para também estar a par do tema e do que é que estamos a falar. Então, o turismo tem vindo a afirmar-se como uma ferramenta cada vez mais relevante para o desenvolvimento dos territórios rurais, como estávamos a dizer. Não só pelo facto de atrair visitas, mas também porque pode gerar economia local, criar emprego, valorizar o património cultural e natural e também reforçar o sentimento e identidade das comunidades. Nas últimas décadas, muitas zonas rurais enfrentam desafios profundos, como sabemos. A perda de população, o envelhecimento, o encerramento de serviços e uma sensação persistente de esquecimento, como vimos há uns meses atrás, quando houve também todos os acontecimentos das tempestades, isso foi muito óbvio. No entanto, em paralelo, também temos assistido a uma mudança silenciosa. Cada vez mais pessoas procuram experiências autênticas, ligadas à natureza, à cultura local e a ritmos de vida mais sustentáveis. E é aqui que o turismo rural ganha, então, um papel central que falamos há pouco. Mas este potencial não se concretiza de forma automática, não é? Pensar o turismo rural apenas como uma resposta rápida aos problemas do interior pode trazer riscos. Pode trazer pressão sobre recursos, pode trazer uma certa descaracterização dos territórios e das aldeias ou benefícios que não chegam realmente a quem lá vive. E por isso é que é fundamental falar de turismo de uma forma estratégica, sustentável e alinhada com as necessidades reais dos territórios e das pessoas que neles habitam. Por isso hoje, mais do que nunca, nós somos desafiados a pensar que tipo de turismo é que queremos promover. Se é um turismo que respeita o ambiente, que envolve as comunidades locais e que, acima de tudo, cria valor a longo prazo e que contribui para o desenvolvimento mais equilibrado do país. E por isso eu começo por falar então um bocadinho as perguntas sobre um bocadinho sobre economia local e modelos de negócio sustentável no turismo.
Ana, na sua opinião, que tipo de negócios turísticos é que fazem mais sentido desenvolver em contextos rurais? Ora bem, eu quero agradecer também o convite, eu fiquei muito agraciada, digamos assim, com a vossa associação, se assim se pode dizer. Obrigada. É um trabalho muito interessante que vocês estão a desenvolver e muito necessário, pronto, e a vossa postura no que é que poderá ser isto num futuro próximo, acho que é muito decisiva e estamos num momento de mudança de paradigma também com outras questões que estão a chegar no âmbito do desenvolvimento do território, aproveitando o turismo, não é, para que seja também ele um pilar do que podem ser estes territórios, se calhar mais de baixa densidade, mas tem um potencial enorme, pronto, claro. E que as pessoas apreciam imenso. Então, relativamente à pergunta que me colocou, eu acho que nos territórios rurais os negócios turísticos que fazem mais sentido são aqueles que conseguem criar valor a partir da autenticidade do território, claro. Da paisagem, das comunidades locais. Hoje o visitante procura o quê? Experiências genuínas, ligadas à natureza, ao património, à gastronomia e às tradições e não apenas alojamento. Faz sentido apostar em modelos de turismo rural integrados na paisagem, obviamente, que recuperando casas tradicionais promovam a convivência entre residentes e visitantes, valorizando simultaneamente o património material e o imaterial. A gastronomia local, os produtos endógenos e os circuitos curtos assumem aqui um papel central, criando oportunidades para pequenos produtores e microeconomias locais, que é uma das questões que mais faz sentido nestes territórios. Claro. Ao mesmo tempo, há espaço para serviços inovadores, ligados às novas formas de viver e trabalhar no meio rural, como projetos de co-living, coworking e residências criativas, aproveitando o crescimento do teletrabalho e da economia criativa. Claro. Também ganham importância os serviços de animação turística especializados, ligados à natureza, à cultura, às aldeias e à paisagem, bem como atividades agrosilvopastoris que ajudam a preservar o território e a reduzir o risco ambiental. Outro eixo relevante passa pela sustentabilidade e pela ligação do turismo à proteção da floresta, biodiversidade e valorização ambiental, incluindo soluções de mobilidade suave, logística de proximidade e até mecanismos ligados aos mercados locais de carbono. Por fim, estes contextos criam oportunidades para pequenas empresas associadas aos saberes tradicionais, como a pedra, a madeira. E a pedra, obviamente, temos o granito, temos o xisto e temos aqui mistos de que podem ser a construção em que os dois materiais ficam concentrados na mesma alvenaria, e os ofícios locais, permitindo preservar a identidade, gerar emprego e fixar a população, que claro, é aquilo que é o nosso foco. E também falou aí de coisas, de certos pontos muito interessantes, porque, por exemplo, a pandemia também veio mudar muito o foco e trazer, ou seja, não foi tudo mau na pandemia, também houve coisas que representam oportunidades para o mundo rural, como falou, das novas formas de trabalhar, do co-work, dos co-livings e mesmo até a forma de... A pandemia também trouxe muitas pessoas de volta para o interior, porque procuravam um sítio mais calmo, onde pudessem passar a pandemia de uma forma mais livre, por isso também há muito para explorar. Eu penso, agarrando um bocadinho no que estava a dizer, eu penso que já estava a emergir esta questão do teletrabalho, porque, sobretudo nas empresas tecnológicas, eles faziam muito, tinham muito esta metodologia, não é? Essa mas prática, depois isso alastrou-se inclusivamente aos serviços públicos, não é? E não só aos públicos, empresas, quer dizer, todos começaram a ter ali, a ver o potencial do que poderia ser o trabalho a partir de casa e a rentabilidade que isto também trazia. E depois a qualidade de vida que as pessoas ganham. E as pessoas com qualidade de vida trabalham melhor. Claro, são mais felizes. São mais felizes, exatamente. Francisco, na sua perspectiva de empreendedor, o pequeno empreendedor local hoje, você sente que tem condições reais para entrar no setor do turismo? Bom, eu por assim dizer, acima de tudo, quero agradecer o convite e felicitar-vos pela iniciativa e agradecer também aos presentes que aqui estão. Mas, respondendo à pergunta, eu sou um bocadinho suspeito para falar, porque a minha área de formação é essa, é o turismo, e... Exato, mas e sou empreendedor agora. Eu diria que sim, honestamente, eu diria que sim, sendo que há sempre pontos fortes e pontos fracos nesse aspecto. Ou seja, eu trouxe um pequeno, tenho aqui umas pequenas notas, mas o turismo mudou desde que o conhecemos
há 20, 30 anos que o turismo não é o mesmo. O tipo de turismo, e a Ana falava ali de algumas situações, do co-work, do co-living. É interessante saber que há 20, 30 anos podia surgir aqui uma outra situação disso, mas nem sequer se imaginava o nome que se poderia dar a isso. E então, hoje em dia, para se ter um projeto associado ao turismo, e daí eu dizer que o turismo mudou, não é preciso grande investimento, dependendo do tipo de projeto que se queira. Ser um empreendedor rural ou ser alguém que está associado ao turismo no mundo rural, às vezes pode começar como um hobby. Exatamente. E hoje em dia, como eu digo, é muito mais fácil, ou é relativamente fácil, ser-se empreendedor. Tendo em conta as novas tecnologias, hoje temos, basicamente, os telemóveis são pequenos computadores, nós fazemos um pequeno vídeo e colocamos nas redes sociais, é fácil atingir escala e atingir, não digo notoriedade, mas alguém nos veja do lado lá do ecrã. Há plataformas digitais que estão sempre a aparecer, não é? Quando eu digo que não há grande investimento, como havia antes, nós para sermos uma agência de turismo, há burocracia, porque nem tudo é bom, mas nem tudo é mau. E o facto de nós termos hoje alguma facilidade em irmos às finanças, transformarmos em pequenos empreendedores, tendo de nós, por exemplo, uma atividade principal e irmos às finanças e registar-nos como empreendedores locais e passar recibos, basicamente, essa é uma porta aberta. Depois, traz nuances de o que é que nós queremos para o futuro. Nós queremos investir, depende muito no empenho que a pessoa coloca no seu projeto. Eu acho que, diria que sim, que hoje em dia há condições para ser empreendedor local, mais a mais já há produto que precisa de ser trabalhado, e falámos também, falou a Ana, não fugindo também um pouco ao tema, mas e vocês falaram também na pandemia. Eu acho que, na minha opinião e no meu ponto de vista, foi um virar de página. O Covid trouxe coisas más, com mortes e tudo, mas trouxe algumas coisas boas porque aproximou muita gente que estava afastada da realidade rural e do mundo rural para ali. Às tantas estávamos a ver, toda a gente queria sair de casa e queria procurar sítios mais isolados para passar férias. Obviamente que surgiram, e surgem, eu falo da experiência que eu, na altura do Covid, desloquei-me às Buracas do Casmil, uma área que está a emergir agora no território, aqui na zona, e eu vi pessoas de salto alto também lá nas Buracas do Casmil. Ou seja, atraiu muita gente e depois, obviamente, o próprio turismo e a própria atividade vai fazer uma seleção, por assim dizer, natural. As pessoas não podem ir para lá de saltos altos, mas diria que sim, pois há desafios importantes para ser empreendedor, nomeadamente o acesso aos financiamentos. Há muito, ainda há financiamentos que carecem de um patamar mínimo e um patamar máximo, e se nós somos empreendedores ou freelancers, às vezes é difícil atingirmos esse ou chegarmos a esses apoios financeiros. Há também alguma burocracia, pois também há a questão que se prende com a sazonalidade, porque nós sendo empreendedores, se o nosso projeto não for extremamente forte e não houver aqui, eu diria que uma estrutura e uma rede de parceiros forte, que nos faça crescer devagarinho e consistentes, exatamente. E depois é um tiro no pé, podemos conseguir, depende muito do empenho e dessa questão toda, mas eu diria, no final, que sim, que é relativamente fácil ou há condições para... Eu queria só deixar aqui 2 pontos, e enquanto representante de Pombal e alguém que também beneficia desse apoio,
ser empreendedor nos dias de hoje já não é muito difícil e não é muito difícil na questão em que nós temos muito conhecimento e conseguimos obter esse conhecimento. Felizmente, por exemplo, no caso do município de Pombal, eles fornecem formação, eles têm um programa que é o Startup Pombal, que é mesmo para captar e cativar e capacitar novos empreendedores, e aqui também temos o Gabinete do Apoio ao Empreendedor. Agora, quando falamos num empreendedor rural, e um empreendedor rural na área do turismo, eu acho que o que há a ter em conta é que nós não, quando estamos a criar um produto, um serviço, não podemos estar a criar algo que já está saturado. Nós temos que tentar diferenciar e perceber o que é que está em falta, o que é que está a atrair os novos residentes. Os novos turistas. Não podemos ser mais um, não pode ser mais um, mas tem que ser diferenciador. Neste caso, nas áreas rurais, nós temos tanto por onde pegar, nós temos tantas atividades que não são ainda exploradas, atividades que nós fazemos no próprio dia-a-dia que podem ser convertidas em atividades turísticas. E aí é que está o ponto. Exato, experiências, sim, porque nada substitui. Ou seja, como estava aqui a dizer o Francisco, que é nós podemos estar a dar um tiro no pé, sim, mas se nós soubermos identificar o que é que são as lacunas e o que é que são as oportunidades, é um grande passo e torna-se mais... E há aqui um ponto importante também, o facto de serem empreendedor rural e o facto de ter um projeto rural, há aqui pode haver aqui também uma situação que quem é empreendedor rural não quer enriquecer com isso, ou seja, há aqui, porque e eu já tive a oportunidade de perceber isso, há aqui as pessoas quando vêm a oportunidade de negócio pensam que vão enriquecer logo e isto leva tempo, para ganhar escala tem que ser ano a ano, passo a passo, não podemos pensar que temos ali a galinha dos ovos de ouro, não pode ser. Muitas vezes quando nós criamos um projeto no nosso território é mais pelo amor ao que nós temos na nossa tradição e na nossa cultura. Sim. E pegando exatamente nesse ponto, Dora, tu que és de Pombal e que também estás muito ligada à área do turismo, para ti quais é que são as condições que são essenciais para que esse impacto económico do turismo beneficie efetivamente quem vive lá e a comunidade local? Porque isso também é muito importante, quando falamos também de autenticidade, como é que se beneficia a comunidade local? A verdade é que nós temos visto que o turismo é um grande pilar económico em qualquer destino e traz muitos benefícios. Agora, fica mais difícil nós conseguirmos realmente visualizar quais são os benefícios que traz para a comunidade. Porquê? Porque nos faltam, na minha opinião, falta uma parte inicial, que é identificar quais é que são realmente as necessidades que existem nessa comunidade. E perceber então como é que o turismo pode responder a essas necessidades no que toca à comunidade local. Portanto, a resposta concisa que eu mais tenho é integrar a comunidade. Agora, integrar e os recursos. Os recursos. Integrar no quê? Para que todas essas explorações do que é, estávamos a falar da gastronomia, do ambiente, da natureza, das praias fluviais, não é? Tudo são, são complementos, não é? Do que é que poderá ser e enriquecer essas experiências. Do que eu quero dizer, que existem dois pontos onde nós temos que integrar a comunidade. O primeiro ponto é integrar a comunidade nas decisões, na estratégia do turismo. Criar uma governança participativa em que a própria comunidade consiga identificar quais são os problemas e propor também soluções e atividades e experiências turísticas. O segundo ponto é esse mesmo, é integrar a comunidade e todos os recursos nas experiências que nós temos ao nosso dispor. E quando falo de nós, integrar, falo da Câmara, falo dos próprios residentes, falo dos turistas que têm que fazer essa integração. Nós temos que integrar os residentes como parte da própria experiência, promover os produtores e os produtos locais, ao invés de deixar que grandes mercados externos entrem e criem uma certa gentrificação ou possam roubar até algum do emprego que é da comunidade que já está nesse território. Podemos também fazer um reinvestimento, se nós sabemos quais são as necessidades. E se o turismo também é para trazer benefícios à comunidade, vamos aproveitar uma parte da receita do turismo para apoiar a restaurar um monumento, um museu, um edifício. Apoiar projetos locais, exatamente quem cá está, apoiar a criar novas experiências
e que vai um pouco ao encontro do que a doutora Ana estava a falar, que é criar redes. Uma forma de manter também os benefícios económicos do turismo é nós sabermos como também partilhar esses benefícios entre nós, ou seja, quando nós criamos uma experiência, tentar que seja uma experiência que envolva o restaurante local, que envolva um produtor de vinho local, ou seja, o próprio restaurante comprar esse vinho, expor, promover. Exatamente, sim. Eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha, peço desculpa, mas tenho que puxar porque precisamente o meu projeto engloba tudo isso que dizem. Ou seja, hoje em dia o turista procura outras questões que não um turismo de massas. Exato. E vindo com a questão novamente com o Covid, isso verificou-se muito. As pessoas procuram o rural, procuram mais contacto com a natureza. E respondendo, não sei se a Carolina ia fazer a pergunta. Eu ia fazer, aliás, a Dora acabou por responder à pergunta que eu ia fazer, que é como é que se operacionaliza na prática então esta preservação e esta preocupação com os benefícios que pode trazer à comunidade local, que tu respondeste perfeitamente. E a minha segunda pergunta para o Francisco era precisamente qual é que é o papel dos habitantes locais como anfitriões e guias na criação destas experiências? Qual é que é o seu papel? Mais uma vez eu digo que até... Exato, mais uma vez eu digo que até há muitos anos atrás, basicamente os anfitriões, os habitantes locais não faziam para o turista, eram passivos, ou seja, os próprios habitantes locais sentiam-se assim e não se pretendiam mostrar também. Pronto, a minha realidade atual é diferente, mas eu estive também a trabalhar numa zona turística, numa região turística, provavelmente a mais conhecida do país, no Algarve. E o que acontecia no Algarve em 2011, em plena crise, é que, independentemente de quem chegasse ao aeroporto, os turistas, a pessoa que lá estava a receber os turistas no aeroporto podia dizer isto ou aquilo que, entretanto, aparecia outro turista e fazia o transfer, o cliente fazia o transfer. Hoje o turista é mais inteligente e ainda bem, prefere coisas diferentes e eu diria que os próprios habitantes locais têm que ser os anfitriões, ou seja, o foco não pode estar, obviamente tem que estar na parte cultural também, na parte que o território traz, mas nós temos que integrar, tem que ser um anfitrião ativo e ele, acima de tudo, ele tem que se sentir útil. Deixe-me só agora aqui, eu acho que faz todo o sentido, não sei se isso já depois vem aqui nas perguntas a seguir que eram para mim, mas é assim, eu acho que e falando um bocadinho da estratégia, o turismo não surge por acaso. Pronto, que foi o caso da rede de aldeias do Xisto. Pronto, ou seja, esta questão do envolvimento da população, ou seja, o que é que precedeu todo o programa, não é? Porque isto antes de haver uma ADX Tour, não é? Uma agência para o desenvolvimento turístico. Só explicar o que é, assim de uma forma muito concisa, o que é a ADX Tour, Ana? A ADX Tour a ADX Tour é uma agência de desenvolvimento que neste momento, por mudança de estatutos, é uma agência de desenvolvimento rural, mas nasce, como é que eu ia dizer, no âmbito da afirmação da marca Aldeias do Xisto. Mas eu queria voltar um bocadinho atrás, porque era este o contexto. Que é assim, isto foi desenvolvido um plano ao qual chamámos no âmbito do programa Aldeias do Xisto, que envolveu os municípios todos da região centro. O plano da aldeia tinha essa mais-valia que era construído com as pessoas. Portanto, esse foi o foco e o que é que, só para abreviar, porque isto está a conversas muito longas, o que aconteceu é que as pessoas sentiram-se envolvidas e parte do que é que foi a intervenção na aldeia, ou seja, aquilo que surgiu em edifícios privados, porque o programa tinha associado, como era óbvio, financiamento para a reconversão das habitações, para o espaço público, para as infraestruturas e para equipamentos, e os municípios tiveram a oportunidade de comprar casas devolutas e perceber naquela aldeia o que é que fazia sentido instalar para concessionar. E aí deu-se aquela transformação do que é quando uma pessoa chega à aldeia e diz: olha, já viu a sua casa, estou aqui a caracterizar a sua casa, que bonita que ela é.
não vai. Bonita, mas porquê bonita? Não acho que seja bonita, pelo contrário, é pobre, a pedra está à vista, não tivemos sequer dinheiro para rebocar. Portanto, essa mais-valia da autenticidade e não só, e de ver a casa recuperada, é mais-valia, o potencial que aquela casa tinha, e ser parte disto fez com que eles se apropriassem depois do que veio a seguir. Coisa que muitas vezes não acontece, ou seja, essa apropriação do residente pelo projeto que depois de desenvolvimento assente no pilar do turismo, tem muito a ver com aquilo que eles sentiram para si próprios e para a aldeia em si, porque a aldeia não só foi a autoestima deles que melhorou, foi toda uma questão de perceber que também podiam criar riqueza naquele local. As famílias também se aperceberam que podiam constituir. É mais fácil aceitar algo novo quando nós conseguimos entender e visualizar. Exatamente, por exemplo, uma das perguntas só do plano da aldeia era: então o que é que mais aprecia na sua aldeia? Então o que é que gostava de ver-se recuperado na sua aldeia? E, obviamente, que as intervenções ao nível dos privados foi exatamente a reconversão das casas e a reabilitação, mas fomos ao encontro, era a igreja, então o que é que faz falta? Um restaurante, muito bem, vamos então fazer um restaurante. E há aqui muitas tecedeiras, então em Janeiro de Cima fizemos a Casa das Tecedeiras, ou seja, todo este plano que vem de bases estratégico de desenvolvimento assente depois na marca, que foi a posteriori, porque o programa nasce em 2001 e a marca nasce em 2008. Portanto, tivemos ali 7 anos de reabilitação de aldeias e de afirmação do que eram os territórios e as suas gentes. Descobrindo os recursos, potenciando os recursos e... preservaram aquilo que é a aldeia, acabaram por também conseguir restaurar algo que já estava perdido. E acima de tudo... Não foi só património material, foi também imaterial, exato. O que há aqui? É muito importante. Pronto, ou seja, as festividades, as tradições, eles têm, não é? Festas que são muito daquele sítio, não é? E que estão muito enraizadas na população e que fazem com que todas elas tenham muito orgulho daquilo que depois os que vêm participam. Eu queria chegar, que é esse o sentimento que este tipo de turismo, não é? que o turismo rural e que neste caso os anfitriões, eles têm que sentir um pouco do orgulho. E o que acontecia anos atrás e décadas atrás é que a pessoa passava numa aldeia, alguém ou um turista passava numa aldeia e olhava para a pessoa e se calhar a pessoa sentia talvez seja uma palavra forte, mas vergonha. E aqui o que acontece é as pessoas têm que estar no centro também e têm que se incomodados. E aqui a questão é, obviamente, temos que trazer para cá, temos que trazer para cá, saber quais são as necessidades da própria aldeia e das próprias pessoas e dos anfitriões. Era como estava a dizer, respondendo à pergunta, o que é que eles têm que ter o papel central, como anfitriões ou como guias locais, que existe muito agora, dinamizadores de roteiros turísticos dentro da própria aldeia, promotores de tradições, porque há certas tradições que mais ninguém conhece, e eu acho que terminava aqui com isto, que é o que acontece neste território, e eu tinha outros exemplos para dar sobre isso, nesse ou noutro território, o que acontece lá é muito difícil de ser reproduzido por outros operadores, e transformar uma aldeia eu diria não é num posto de turismo, não é num posto de turismo, mas num espaço onde aquilo que seja tudo feito esforçado é complicado, é difícil, e nós não podemos transformar ou querer transformar uma aldeia sem que as pessoas o queiram e sem que as pessoas participem ativamente no processo de turismo. Exatamente, a identidade do lugar. Não podemos fazer aqui algo museológico em que as pessoas estão lá e... Não é? Porque, e era essa também a minha próxima questão, que se calhar, agora como o tempo está escasso, há 2 perguntas que eu queria ainda fazer e se calhar abre um bocadinho a todos para responderem sucintamente também a vossa opinião, que é, isso é uma questão muito importante, porque depois vemos aldeias, como o caso do Talasnal, que estão cheias de turistas, mas que depois continuam sem residentes, por isso
Isso também é um problema muito Sim, grande. eu só gostava de complementar aqui uma coisa, ainda neste tema, antes de entrarmos neste idoso, deixo aqui os meus parceiros de painel primeiro dizerem de sua justiça, mas eu acho que devíamos apostar em modelos de turismo responsável, turismo voluntário, onde o visitante participa, aprende e contribui para a valorização do lugar. O futuro passa muito por criar plataformas de experiências ligadas aos saberes locais, permitindo trocas entre residentes e turistas, não apenas mostrar o território, mas envolver quem visita na sua vivência. Eu acho que este é um caminho, Claro. não é? Eu dou um exemplo no meu projeto pessoal. Há 2 semanas atrás eu recebi um grupo de turistas americanos que vieram conhecer aqui a região centro, especificamente Pombal, ficaram a pernoitar em Pombal e em algumas aldeias de Pombal, e num dos dias nós promovemos um workshop de artesanato, ou seja, foi ligado à pintura de azulejos, na aldeia ou na Vila da Redinha, em que as pessoas tiveram o contacto com o artesão local, e é isso que tem que ficar, acima de tudo, tem que ficar aquele sentimento de pertença, que eu fiz algo, eu levo não só este azulejo ou esta andorinha pintada por mim, mas uma experiência diferente. Claro. Nós promovemos em conjunto, nesse dia, um lanche com produtos locais, desde os queijos da Serra do Sicó, desde o vinho da Serra do Sicó, a marmelada feita com os marmelos aqui da zona da Serra do Sicó, ou seja, vai para além do turismo, é um turismo experiencial, e é isso que é importante que fique no território, para além de tudo o resto, para além do alojamento, de tudo o que as pessoas levaram e compraram, adquiriram nesse dia. Acho que é por aí. Entrando aqui naquela pergunta do Talasnal, eu acho... queria fazer esta pergunta primeiro à Dora. Sim. Peço desculpa, Ana. Sim. Porque como estudante de turismo, tu és investigadora na área do turismo, por isso eu também, e és uma residente de um território do interior, por isso eu também gostava muito de ouvir a tua opinião, não só como residente, mas também como investigadora, de porque é que situações destas acontecem, de sítios que até são altamente turísticos no interior, mas que depois não atraem e não conseguem. Lá está, nós estamos numa altura em que o turista procura muito ter experiências diferentes, e por isso mesmo vai ao caso do que é as aldeias de Xista, neste caso em específico o Talasnal, porque tem muito para ver, mas mais do que aquilo que há para ver é aquilo que há para fazer. Enquanto turistas nós experienciamos e nós acabamos por abandonar. Então, quando nós criamos uma estratégia de turismo que queremos que também beneficie a comunidade local, nós temos que começar a pensar como é que nós podemos manter lá pessoas. Porque sem essas... E achas que é isso que falta no turismo rural, ou seja, no turismo no mundo rural, no geral em Portugal? Falta saber mostrar como é que nós mantemos essas pessoas, ou seja, não como manter, mas o potencial que um local tem não só para ser um destino, mas para ser uma residência. E o turismo acaba por ajudar nisso como? Porque cria condições, nós sabemos que o turismo, à medida que vai desenvolvendo, cria condições para virem turistas, mas também cria condições que depois são benéficas para a comunidade. E segundo, essas pessoas, esses turistas vão para experiências diferentes, para vivenciar, para experimentar. E como é que elas fazem isso? Como é que elas conhecem um destino? Conhecem através das pessoas que lá estão. Neste caso, nós temos que criar aqui experiências no modo de storytelling. E quando falamos no rural, nós, por exemplo, dou aqui o caso, por exemplo, de Pombal, nós temos alguns moinhos. Quando nós falamos de um moinho abandonado, não deixa de ser apenas um edifício. Lá está. Agora, se nós tentarmos integrar a comunidade local, que cria ali uma história sobre o que é que foi o moinho, exatamente. Então aqui, mas isso é verdade. Sim, mas aqui nós temos 2 pontos. Um ponto é que quando um turista vem e está a fazer a massa para o pão, nós estamos a reviver tradições que eram típicas dessa localidade. Segundo, nós estamos a passar essas tradições à comunidade e à nova geração que está ou pode vir a estar nesse território, e mantemos vivas essas tradições. Não só mantemos vivas as tradições, como estamos a recuperar
trabalhos que estão cada vez mais em desuso. Ou seja, nós também estamos aqui a gerar novas oportunidades de emprego e é isso que também é muito essencial para nós conseguirmos fixar população. Então eu posso ir a um local, experienciar como ser pastora por um dia e ficar tão encantada e ver ali uma oportunidade nova de trabalho que eu própria me mudo para essa localidade. É interessante. Sim, sim, sim. Temos só mais 5 minutinhos, por isso eu, se calhar, obrigada, Dora. E eu agora quero então deixar uma pergunta assim, de reflexão para os três e que vou pedir então para vocês darem um bocadinho a vossa opinião sobre este pensamento, que é, então, na vossa opinião, o turismo é uma ferramenta para revitalizar os territórios rurais ou são os territórios rurais o novo pilar para o turismo? Não sei quem é que quer começar para fecharmos então aqui a conversa, estes últimos 5 minutinhos de conversa. Exato, 2 minutos. Eu acho que o turismo pode ser uma ferramenta importante para revitalizar os territórios, mas o essencial é perceber que o verdadeiro suporte da atividade turística é o próprio território. Sem identidade, comunidade, paisagem, património e qualidade de vida não existe turismo sustentável. Essa é, aliás, a visão seguida pela ADX Tour, pronto, que tem a ver que o território vem primeiro, o turismo deve funcionar como uma alavanca para valorizar os recursos locais e responder às vulnerabilidades existentes. Ou seja, os territórios rurais não devem ser vistos apenas como cenários, que era um bocadinho aquilo que também é comum aqui nesta conversa, mas espaços vivos que precisam de políticas integradas, habitação, floresta, mobilidade, serviços, património, ambiente, economia e comunidade. O turismo deve contribuir para fortalecer esses sistemas e não fragilizar. Quando existe um turismo comprometido com o território, é possível criar emprego, como a Dora estava a dizer, recuperar património, apoiar microeconomias locais, preservar paisagens culturais e atrair novas formas de habitar e trabalhar o mundo rural. Mas isso exige estratégia, integração de políticas públicas e visão a longo prazo. No fundo, hoje percebemos que os territórios rurais são muito mais do que um produto turístico. São um novo pilar da sustentabilidade, qualidade de vida e resiliência territorial. O turismo deve ajudar a cuidar dessas vulnerabilidades em primeira linha e não apenas explorar o território como um destino de consumo. Eu acho que é um bocadinho isso. É uma boa reflexão. É uma boa reflexão. Eu acho que o Talagenal, só aqui uma dica, é que às vezes há territórios, e no caso do Talagenal, que pela pressão económica que teve, ou seja, deixou de ter casas para as pessoas viverem. Pois. Era só uma dica. Pronto. Ou seja, temos que criar habitação. Eu acho que a Ana disse tudo. Eu acho que a Ana disse tudo aí. Eu acho que as duas complementam-se. Porquê? Porque, pegando na pergunta se é uma ferramenta para revitalizar os territórios, é óbvio que é e sempre será. Porquê? Porque, lá está, cria empregos. A Dora falou aqui num ponto importante, quer dizer, falou numa coisa que é muito minha. Eu tenho um moinho de água que é do meu avô. Foi coincidência. Pronto, eu tenho um moinho de água que é do meu avô. Infelizmente ele faleceu há 8 meses, com 91 anos. E cria-se aqui um problema que é um dos únicos moinhos na freguesia do Louriçal e cria-se uma barreira na questão do investimento. Eu estou há 22 anos a tentar arranjar financiamentos para que o edifício não caia. E quando nós entramos numa casa que tem mais de 200 anos, que fez parte da história das invasões francesas, e o storytelling que a Dora fala é extremamente importante. Eu tenho gravações do meu avô, o meu bisavô, o pai dele, faleceu com 96 anos, e eu tenho histórias incríveis. Ou seja, como é que eu sei, obviamente, não pode haver financiamento a 100%, isso já houve, mas acima de tudo eu preciso de orientações onde é que eu me posso deslocar para ter apoio e financiamento para... Ponto número 1, eu tenho dois cursos superiores, eu quero criar emprego naquele espaço, quero gerar rendimento, quero diretamente criar um posto de trabalho ou 2 postos de trabalho, toda aquela harmonia que existe numa casa com paredes com mais de 60 centímetros de espessura e que tem uma harmonia e nós chegamos ali e vemos, eu honestamente...
nos últimos 7 anos, eu ia almoçar todos os dias com o meu avô. E eu não, até o momento em que ele faleceu, eu não conseguia perceber porque é que ele queria estar lá todos os dias. Mas nós vamos ali, é a única casa que existe no espaço, naquele sítio, e eu, a partir desse momento, percebi porque é que ele queria estar ali. É um sossego. Não, mas é isso. Lá está. Mas é. Não, é isso, é aí que. Mas as parcerias, claro. Vai dinamizar. Claro, mas acima de tudo, temos que, neste caso do município, tem que haver parte de orientação porque, obviamente, depois vamos aqui a partes mais técnicas, que é o facto de não estar localizado, e essa barreira já se superou, não estar localizado num território de baixa densidade, aquela zona, agora já está, porque, quer dizer, um sítio que só tem uma habitação, não pode haver sítio de mais baixa densidade que esse local, não é? Ou seja, tem que se criar aqui... Essas partes das burocracias. Exatamente. Mas lá está, incentiva que as pessoas voltem. Porquê? Porque há história associada àquilo, a toda aquela zona, aquela área. E é interessante, pronto, é o que eu digo. Acho que as duas partes estão ligadas. Tanto é uma ferramenta para revitalizar o território, como os territórios, não diria que era o novo pilar, mas está a ressurgir como forma de complementar. Não há um sem o outro. Os agentes económicos locais têm que saber do seu moinho e têm que fazer uma programação de visita ao moinho. Não, pois, está em recuperação também. É verdade. Não é? Eu acho que... É por aí. E só para terminar, Dora? Sim, é assim, muito sucintamente, é uma relação mútua. Obviamente que Sim, concordo com o Francisco, concordo com a Ana, que o turismo está aqui... deve ser utilizado também para desenvolvimento dos territórios rurais e obviamente que os territórios rurais são também um novo ponto de turismo, um sem o outro. Não, é impossível, não é? É claro. Não sobrevivem. Nem um nem outro, a verdade é essa, é uma relação amorosa entre os dois. E tem que ser. Eu acho que também é uma forma muito boa e muito simples, não é simples que eu quero dizer, mas sucinta de resumir então aqui um bocadinho o que foi dito. Por isso, quero-vos agradecer muito aos três pelo vosso contributo e por esta conversa que foi muito interessante. E agora, a última pergunta que eu faço, que nós acabamos todos os episódios do podcast assim, mas vou pedir que seja mesmo assim em poucas palavras. Os três vivem em territórios de baixa densidade ou de territórios do interior, por isso eu gostava de vos perguntar, assim mesmo numa frase, como é que cada um de vocês imagina o vosso território daqui a 50 anos? É uma visão positiva ou é uma visão negativa do território? Em poucas palavras. Eu acho que é uma visão positiva. Porque também sou muito otimista e vejo sempre o futuro com uma luz ao fundo do túnel, mesmo que possa haver aqui questões que possam denegrir um bocadinho estas identidades de que falámos, ou que possa haver aqui outras situações em que estes territórios percam valor, o que eu não acho. Portanto, eu penso... Sim, e cada vez mais face também estes territórios estão com massa crítica. Portanto, estão com massa crítica e essas pessoas já têm essa consciência de até onde é que podem ir. Também sou uma pessoa muito otimista e daqui a 50 anos, realmente o que eu espero, e eu sou da freguesia do Lourissal, é eu sair à rua e conseguir observar toda a comunidade junta, a co-criar experiências, a conviver e a partilhar os conhecimentos e as tradições e os costumes que têm enraizados em si. Eu espero cá estar daqui a 50 anos. É bom sinal, é sinal que superei a questão do falecimento do meu avô com o 91 e exatamente. Espero assim estar, mas eu acho que acima de tudo, se nós não mantivermos comunidades vivas, é complicado. E vem no seguimento do que a Carolina e que a Ana disse, sem comunidades locais vivas é complicado. Se for cada um para si, por isso eu não diria eu diria que é um misto, não diria que não é 100%, quer dizer, tem que haver é um equilíbrio. Eu acho que sim, mas sem comunidades vivas é difícil. Porquê? Porque são essas comunidades que vão passando, e o facto de nós
e é um desafio que eu lanço, eu não sei se a Rural Move faz, a ADX Tour deve fazer. Eu acho que é importante também, e eu fiz isso algumas vezes, que é guardar o património, gravações do como se faz e como se fez, para manter viva, porque senão nós não vamos fazer. Porque eu lembro-me desse caso, e no caso do meu avô, como ele vai fazer aquilo, eu já não sei. Mas isso é um bom ponto, só para terminar, que é, seja para o turismo, seja para territórios, o que fica são as pessoas. Exatamente. E os novos residentes. E os novos residentes. Sim. Mas só para terminar, é isso. Mas só para terminar, eu acho que é interessante também isso. Eu tenho exemplos de turistas que vieram para projetos e para programas no Algarve, que vieram uma vez, 2 vezes, e neste momento são residentes no Algarve e aldeias e locais Também temos de aprender com exatamente, integraram o espírito e são residentes locais neste momento, portanto. Isso é que é o futuro. Eu acho que sim. Muito obrigada aos três, à Ana, à Dora e ao Francisco, por estarem. Sim, era o que eu ia dizer. Muito obrigada aos nossos convidados, em primeiro lugar, aos membros da plateia e ao Museu de Arte Popular Portuguesa por nos acolher e, claro, ao município de Pombal por toda a ajuda na dinamização de mais um episódio. Por isso, muito obrigada e boa tarde. Obrigada.